E aí, galerinha, beleza? Beleza, galerinha do terceiro ano? Tudo bem com vocês? Aula 37, setor A, página 45, apostila 5, tá bom? Leis de Kepler. É uma aula bem curtinha, tá, gente? Veja até essa apostila de vocês sim que é curta, né? Bom, uma aula bem curtinha, dando introdução para vocês da lei de Kepler, da parte de gravitação. Então, nessa aula aqui, começa o capítulo de vocês de gravitação. E começa com a lei de Kepler. Foi um dos principais precursores, dos principais autores, tá? Dessa parte da gravitação. Tanto que as leis dele, feitas no século 17, 18, estão até hoje com a gente aí, tá bom? Ninguém rebate essas leis até hoje. Tá bom? Vamos lá. Primeira lei de Kepler. Tá assim para vocês. Lei das órbitas. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que se encontra em um dos focos. Então funciona assim, gente, ó. O planeta gira aqui, ó, certo? Olha para vocês o que acontece. O planeta gira aqui, ó, de forma elíptica. Então o planeta tá aqui, vamos supor a Terra. A Terra tá aqui, ó. Certo? Tudo bem? Claro. Fazer menorzinha, né? Porque o Sol tem que ser maior, né, gente? Então a Terra tá aqui, ó. Aí vamos supor que o Sol tá aqui, ó. Certo? Então ela gira de forma elíptica. Então gira aqui, ó. Nesse eixo, certo? Bom? Tudo bem? Então gira nesse eixo. Gente, ó. Tem aluno que pergunta o seguinte. As estações do ano dependem desse giro? Não. As estações do ano dependem da posição, da inclinação da Terra em torno do Sol. O que acontece? Claro, se os países onde, as regiões do nosso planeta, melhor falando, né? Onde nessa posição estão no verão, quando eles estão passando por aqui, eles estão voltados, estão na posição verão, o verão é mais intenso. Já nos locais do nosso planeta, onde você está a uma distância maior, esse verão não é tão mais intenso assim, certo? Onde o verão é mais intenso? Perto da linha do Equador. Porque a inclinação da Terra, o Sol incide mais no centro. Onde o verão é menos intenso, o Sol é menos intenso? Nos polos, onde pega a menor incidência, já que a Terra vai girando assim, né? Inclinada, não retinha, inclinada, né, gente? Certo? Então, quer dizer, essa inclinação só bate nessa inclinação, então pega maior na linha do Equador, certo? E menos nesses polos, tá bom? Então, gente, esse giro não interfere, não é, vocês não viram assim, ó, aqui é o verão, aqui é o inverno, aqui é primavera e outono, nada a ver. Não tem nada a ver, tá bom? Vocês têm que saber o seguinte, as estações do ano é a inclinação da Terra em relação ao Sol, só. Claro, se você tiver, se a sua inclinação, certo, for na hora que está passando mais próximo do Sol, claro, seu verão é mais intenso. O seu inverno é menos intenso, pensando assim, certo? Tudo bem? Então é importante saber a primeira lei de Kepler, não fala disso, não fala de estações do ano. A primeira lei fala o seguinte, que o Sol é o foco e os coisas giram de forma elíptica, lembra? O primeiro que falou foi Galileu, primeiro foi Copérnico, depois Galileu, na sequência de Copérnico, falou que o Sol era o centro, os coisas giravam em torno do Sol. Só que a opção que era a circunferência, né? Kepler não, falou que é tipo uma laçada, né? Já que é a forma elíptica, tá bom? Foi que definiu que era elipse e tá assim até hoje. Kepler foi aluno de Newton, tá? Só por curiosidade de vocês, Kepler foi um discípulo de Newton, tá? Segunda lei de Kepler. Lei das áreas. O segmento imaginário que une o Sol a um planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Observação. O ponto mais próximo do Sol chama periélio e o ponto mais afastado em relação ao Sol chama-se afélio. O planeta é mais veloz no periélio e mais lento no afélio. Então, afélio seria esse ponto aqui, ó, mais longe, seria afélio. Certo? Afélio. Periélio, mais próximo. Certo? Gente, ó, se eu estou mais afastado, entende o seguinte, se eu estou mais afastado, a minha força gravitacional é menor. Então, por isso que a velocidade aqui é menor e aqui a velocidade é maior. Não é muito não, gente, tá?
só aproximadamente, tá? Aqui a gente gira em torno de 30,3 km por segundo e aqui 29,3 km por segundo. Você fala, professor, mas dá 1 km por segundo, certo? Então essas são as diferenças dessas velocidades aproximadamente para vocês, tá? Mas a segunda lei de Kepler não fala de AFL nem PLL, isso é só acrescentar para vocês dados. Falei para vocês a velocidade, tá? Aproximadamente, tá bom? 30,3 e 29,3. Só que a segunda lei de Kepler, que eu pego para vocês no vestibular, tudo, não é a AFL, é a segunda lei de Kepler. Que ele varre áreas iguais em tempos iguais. Gente, ó, toda vez que ele percorrer esse trecho, vamos supor que a Terra vai percorrer esse trecho aqui, ó. Para que você entenda. Ele vai sempre percorrer esse trecho no mesmo intervalo de tempo. Certo? Se eu falar, professor, mas aqui a velocidade é menor que vocês maior, certo? Mas quando ele percorrer varrer essa área, quando ele varrer a mesma área, ele vai percorrer o mesmo intervalo de tempo. Ah, e se essa área for igual a essa área aqui? Ah, então ele vai percorrer a mesma velocidade. Então, quer dizer, ele percorre áreas iguais, certo? Em tempos iguais. Então, ele mostra para vocês o seguinte, olha o figura de vocês. Se a área 1 for igual à área 2, isso é matematicamente falando, você acha na área meio metro quadrado, certo? Se a área 1 for igual à área 2, não importa aqui, ó, não importa essa lateral. Se a área 1 for igual à área 2, quer dizer o quê? Que ele percorre em mesma unidade de tempo, ele percorre no mesmo tempo, tá bom? Certo? Se a área 1 for igual à área 2, ele percorre no mesmo tempo. Ou seja, no lei de Kepler faz o seguinte, percorre áreas iguais em tempos iguais. Certo? E a última lei, terceira lei de Kepler, fala o seguinte, lei dos períodos. Certo? Então a primeira lei é a lei da órbita, que ele fala que é de forma elíptica e o Sol fica no foco. Depois é a lei das áreas, segunda lei, percorre áreas iguais em tempos iguais, certo? E a última lei, a terceira lei de Kepler, né? Lei dos períodos. O quadrado do período de revolução de cada planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo do raio médio da respectiva órbita. Aí mostra para vocês, gente, ó, período e esse raio. Algebricamente fala o seguinte, T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a K. Bom? Aí tá assim. No caso das órbitas circulares, os quadrados dos períodos são proporcionais ao cubo dos raios de órbita. Então a gente deixa, para efeito de cálculo, eles consideram que é uma elipse, ele fala que é um círculo, tá bom? Então a formulinha fica assim, ó. Vou mostrar para vocês aí, ó. T, observe lá do lado aí, tá assim para vocês, ó. T ao quadrado, R ao cubo. Isso aqui relaciona um planeta com o outro, tá? É igual a T', vou colocar aqui T' ao quadrado, R' ao cubo, certo? Seria o quê? Vou comparar, sei lá, a Terra com Júpiter. Período da Terra, raio da Terra, é quadrado, período do Júpiter, raio do Júpiter. Quer dizer, quanto maior for o raio do planeta, gente, maior vai ser o seu período, maior vai ser o seu tempo de dar essa volta, esse tempo de você dar essa volta completa em torno do Sol, maior vai ser seu período, tá bom? Então é bem simples aí, tá? É uma ideia bem simples aí, é bem a lógica, né, gente? Se você tem um raio maior, você tem uma distância maior, certo? Tem um raio maior, tem uma distância muito maior, certo? Eu tenho uma distância, deve ser o seguinte, ó. Quando eu falo raio, eu falo de distância. Então, o planeta que está a uma distância muito longe do Sol, concorda que vai demorar um período muito grande para dar uma volta completa? Quem já visitou aquela Estação Ciência, tá? Ou então, até algumas universidades também tem esses aparatos que tem aula de astronomia, tudo isso aqui, é bacana, que na Estação Ciência mesmo, em São Paulo, lá também no Catavento também tem, tá? Lá você coloca lá a sua idade, coloca quantos anos você tem, igual, por exemplo, meu 43. Coloca 43 anos na Terra, aí você aperta em Marte, em Netuno, em Saturno, ele calcula para vocês. Por quê? Cada planeta, de acordo com a sua distância, demora mais para dar uma volta completa. E uma volta completa em torno do Sol, para a gente vale um ano. Então tem lugares que um ano nosso, certo? Que eu tenho que ter 10 anos nossos para valer um ano deles. Porque senão a distância é 10 vezes maior que a nossa. Certo? Então, curiosidade, se vocês quiserem pesquisar depois, é bacana isso aí também, para vocês verem. Quer dizer, em resumo, gente, o que fala na terceira lei? Que fala T quadrado e R ao cubo, é legal lembrar isso que T quadrado e R ao cubo é fácil. T é o período de translação e R
é o raio, a distância entre o centro do planeta e o centro do Sol. Certo? Você fala raio, distância entre os centros. Mas, ó, qual é a ideia dessa parte? Às vezes é o seguinte, quanto maior for a distância entre o planeta e o Sol, mais tempo ele demora para dar uma volta completa. Certo? É bem simples aí, tá? Anotem aí, vamos lá. Certo? Só retomando as 3 rapidinho, tá? Só dando um geralzão, com a anotação de 30 segundos, as 3 leis. Primeira lei de Kepler, lei das órbitas, certo? O Sol é o foco da elipse, né? Desculpa, e os planetas giram em torno dessa elipse. Primeira lei. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. Os planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais. Ponto. Terceira lei, certo? Lei dos períodos. Período, não falo período de translação, dar uma volta completa em torno do Sol, fazer isso aqui, sair daqui e voltar ao mesmo ponto, certo? Esse período depende do raio. Esse raio é o quê? É a distância entre o centro do corpo, o centro do astro e o centro do Sol. Ou seja, quanto maior a sua distância, maior é o seu período. Então é bem simples, tá bom? Vou apagar aqui, tá? A aula é pequenininha, nem mudamos de página, né? Setor A ainda, página 45, tem 2 exercícios, tá? Exercício 1 e 2. Vou fazer para vocês exercício 1. Tá? Aí fica uma tarefa para vocês, o exercício 2 e a tarefa mínima, tá? Tá assim para você. Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Essa é da Boate Kiss, lembra? Tá? Os avanços nas técnicas observacionais têm permitido aos astrônomos rastrear um número crescente de objetos celestes que orbitam o Sol. A figura mostra, em escala arbitrária, ou seja, sem escala definida, né, as órbitas da Terra e de um cometa. Os tamanhos dos corpos não estão em escala. Com base na figura, analisa afirmações. Tá? Então você tem o Sol, tem a Terra e o cometa está lá embaixo, bem longe da Terra, certo? Mas também está girando em torno do Sol ali. Tá assim, ó. 1. Dada a grande diferença entre as massas do Sol e do cometa, a atração gravitacional exercida pelo cometa sobre o Sol é muito menor que a atração exercida do Sol sobre os cometas. Gente, isso é um erro muito comum. É a pessoa achar que aquele corpo de maior massa exerce uma força maior que o corpo de menor massa. Aí lembra de Newton, professor de Kepler. Terceira lei, ação e reação. A força que o Sol exerce sobre o cometa é a mesma que o cometa exerce sobre o Sol, gente. Isso é ação e reação. Agora, por que um gira em torno do outro? Por que um gira em torno do outro? Eu tenho uma maior massa, eu prevaleço, né? Certo? Eu prevaleço sobre ele. É ação e reação. A mesma força que eu aplico, eu recebo. Certo? Mas aquela força que eu estou aplicando e recebendo, certo? Como tem uma maior massa, a proporção vai ser diferente. É igual a batida de um carro e uma moto. Bater um carro e uma moto. A força que o carro aplicou na moto é a mesma que a moto aplicou no carro, mas as consequências são diferentes. Isso aqui é uma coisa. A força que o Sol aplicou no cometa é igual. Ação e reação. Mas as consequências são diferentes. Tanto que o cometa gira em torno do Sol e não o contrário. Certo? Então a 1 está errada. 2. O módulo da velocidade do cometa é constante em todos os pontos da órbita. Falou que a velocidade do cometa é igual em todos os pontos. Gente, lembrando, se o Sol está aqui, o cometa está aqui, quando o cometa estiver mais próximo, a velocidade vai ser maior. Certo? A velocidade maior. Quando o cometa estiver mais perto, a velocidade vai ser menor. Então é diferente, certo? Então a velocidade daqui, ela é diferente da velocidade daqui. Ele perto ou afastado, essas velocidades vão ser diferentes. A 2 está errada. 3.
o período de translação do cometa é maior que do ano terrestre? Observe, o raio do planeta, o planeta do cometa, o raio do cometa, quer dizer, do centro do cometa até a Terra, até o Sol, do centro do cometa até o Sol, é muito maior que do centro da Terra até o Sol. O cometa está mais distante que a Terra em relação ao Sol. Logo, o seu período de translação vai ser muito maior que o nosso. Aqui, se ele desse para vocês nosso período, nosso raio, e desse o raio do planeta ou o período, a gente vai calcular pela regrinha de 3 bem simples, tá? T ao quadrado igual a R ao cubo. Beleza? Tá bom? Aí a pergunta é, estão corretas o quê? Apenas a questão 3, certo? O período de translação do cometa é maior que a do ano terrestre, né, gente? Por quê? Se ele está mais afastado, seu período vai ser maior. Beleza? Uma aula bem curtinha, bem simples, né, gente? Tá? Então vai ficar para vocês fazerem aí. Exercício 2, página 46. Então, para vocês fazerem exercício 2, página 46, e a tarefa mínima, tudo bem? Então, exercício 2, página 46, e a tarefa mínima. Beleza, galera? Então, bom estudo para vocês. Façam direitinho e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.